Esse é o Ancapso e nós vamos fazer uma atualização do caso do Puff Diddy, ou Puff Daddy, ou Sean Combs, que é o nome do cara mesmo, né? Aquele caso que a gente já fez um vídeo sobre isso, explicando ele está sendo acusado de prostituição, de abuso de menores, agressão sexual e mais um monte de coisas. E tá bem preocupante a coisa, ele tá numa cela com vigia de suicídio e coisa e tal, e o temor é que ele possa implicar muita gente no meio artístico de Hollywood, muita gente no meio político também, porque parece que ele era muito ligado com muitos políticos, né? E particularmente o caso dele com o Justin Bieber é alguma coisa assustadora no final das contas, né? Vamos entender o que são essas festas freak-offs que aconteciam lá na casa do Diddy, né, ou Daddy, ou chame como você quiser. O nome do cara é Sean Combs. Combs, vamos chamar de Combs, pronto. Essa notícia foi sugerida por Kisana, Inimigo do Estado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, segundo está dizendo aqui o TPV-SIM, o FBI teve acesso a vídeos, né, que gravavam as chamadas freak-offs, festas freak-offs do Puff Diddy, né, do Sean Combs, né? E o FBI está fazendo todo o esforço possível para manter essas fitas escondidas, porque, como vocês podem imaginar, há um grande incentivo para liberar o conteúdo dessas fitas, né? E segundo estão dizendo aqui, tem imagens que podem danificar os Obamas, outras elites lá dos Estados Unidos, em atos sexuais, inclusive com menores, inclusive popstars menores de idade. Ou seja, o pessoal está pensando no caso do Justin Bieber, né? Que o Justin Bieber foi uma das crias do Puff Daddy, ou Puff Diddy, no cenário musical, né? E tem explicações aqui, parece que a Jay-Z também pode chegar nela a qualquer momento, o pessoal está preocupado com um monte de artistas que podem estar implicados nessa história. Mas vamos entender o que estava acontecendo por trás disso, o que eram essas festas de freak-off, né? Eu vou pegar aqui do Washington Post, né, o documento que é o indiciamento dele, ou seja, é a culpabilidade dele aqui, é o documento que fala sobre do que ele está sendo acusado, né? E aqui explica o que eram essas festas e a gente vai entender o que estava acontecendo de fato, né? Então tá aqui, ó, United States of America versus Sean Combs, que é o nome de batismo dele, né? Ou Puff Daddy, ou Puff Diddy, ou P. Diddy, ou Diddy, ou PD, ou Love, enfim, esse cara aí que é a mesma coisa, né? E aí ele fala aqui um monte de coisa do que ele está sendo acusado, né? E os crimes todos que ele está sendo acusado amontam entre 30 anos de cadeia e prisão perpétua. Então o cara não vai sair da cadeia tão cedo. Isso é um dos motivos pelos quais o pessoal pensa que ele pode entregar muita gente, né? Porque no final das contas, o que ele tem a perder, né? Vai ficar o resto da vida na cadeia? Tudo bem, o cara deve ter o quê? Uns 50 anos de idade, até os 80, pode ser até que ele volte, né? Que ele consiga sair da cadeia. Se ele pegar só 30 anos de cadeia, ele pode conseguir sair da cadeia ainda. Ou seja, mesmo que ele saia com 80 anos de idade da cadeia, né? Ou seja, vai ficar a boa parte do resto da vida dele preso nessa brincadeira, né? Então essa daqui é a acusação dele. Então ele fala aqui que tem um monte de coisa e falam sobre os abusos físicos e não sei o que lá, prostituição, e transportar prostituta de outros estados, de outros países, ele fazia esse negócio, e mulheres que eram menores de idade, né? Tudo isso começou, teve várias denúncias de várias pessoas que se disseram vítimas de abuso sexual deles aí ao longo do tempo, mas a coisa sempre foi tratada como, não, a pessoa que está querendo tirar um dinheiro do cara que é rico, o cara é muito rico, né? A pessoa acusa ele de ter feito um abuso sexual para tirar uma grana e coisa e tal, e geralmente ele fazia isso, né? Ele aceitava, ele fazia acordo e pagava e deixava o caso para lá, né? Até que uma associada dele, que também já foi namorada dele durante muito tempo, fez essa acusação e parece que ela trouxe outros artistas famosos também. E a impressão que dá nessa história é que esses outros famosos, que não aparece o nome deles aqui, fecharam um acordo com a promotoria em troca de eles não serem acusados. Eles apresentaram as provas contra o Puff Daddy, né, o Puff Diddy ou Sean Combs, né? Ou seja, esses outros famosos que já estariam nessa história toda foram inocentados, trazendo as provas contra o cara. Por isso que o cara está enrolado.
ele tem a alternativa agora de denunciar outras pessoas, pode ter mais pessoas nessa história, né? Enfim, aí contaram os casos aqui, falaram sobre como muitas mulheres foram obrigadas a se prostituir nas festas e coisa e tal, mas o mais engraçado aqui é o seguinte, quando eles falam aqui, ó, justamente sobre as festas, as freak-offs que eles chamam aqui, né? Então aqui, olha só, Combs e outros membros da associação da Combs Enterprise usavam o poder e o prestígio dos Combs Hall, né, do papel dele nos negócios de música, né, para intimidar, ameaçar e enganar vítimas femininas na órbita do Combs com o pretenso, com uma relação romântica, né, sob o pretexto de uma relação romântica, e então forçava elas, usando força, coação, a realizar atos sexuais extensos com profissionais, sex workers, profissionais masculinos de filmes pornô, e isso era referido como freak-offs, ou seja, pegava ator pornô e obrigava essas mulheres a fazerem ações sexuais com esses atores pornô e gravava tudo. E aqui, ó, freak-offs eram elaboradas e produzidas, eram performances sexuais elaboradas e produzidas que Combs dirigia, né, arranjava, dirigia e masturbava durante e gravava essas festas todas, né? Ele gravava tudo, né? Para arranjar esses freak-offs, o Combs, com a ajuda de outros membros e associados, transportava ou fazia com que fossem transportados prostitutas ou prostitutos através de linhas estaduais internacionalmente, e essas festas duravam normalmente vários dias e os envolvidos eram gravados por vários atores sexuais, né? Aqui ele está falando de atores sexuais masculinos, de prostitutos. Não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, vocês entenderam, né? E durante esse tipo de coisa, eles distribuíam várias substâncias controladas para as vítimas, em parte para mantê-las obedientes e permissivas, e algumas vezes o Combs mantinha os vídeos que eles filmavam das vítimas fazendo esses atos sexuais, e depois desses freak-offs, dessas festas, né, o Combs e as vítimas tipicamente recebiam soro, né, IV fluids é soro, para se recuperar da exaustão, né, que eram dias de sexo gravando e coisa e tal, e drogas e coisa e tal. Tinham que receber soro depois disso pelo grau de exaustão que tinham essas vítimas, né? E daí eles falam essas coisas todas aqui, e a ideia nessa história toda, segundo está escrito aqui, é justamente que você ter material para chantagem contra essas pessoas, né? Então vamos entender qual que é o negócio do Puff Daddy, segundo está sendo acusado aqui, tá? Eu não sei, eu não sou o cara, não participei de nada disso, felizmente, não sei o que acontecia lá. Mas segundo estão dizendo os acusadores aqui, o que acontecia? O Puff Daddy, ou Sean Combs, era já um cara muito famoso no ramo da música, conhecia todo mundo no ramo da música, e daí ele tinha o seguinte acordo, ele revelava novos músicos, né? O ramo da música, vocês sabem, ele é muito disputado. É impressionante a quantidade de artista que tem por aí, que o artista é bom pra caramba, o cara canta bem, o cara toca bem, podia ser um sucesso em qualquer lugar do mundo, no entanto, você vai ver o cara tá tocando em barzinho e coisa e tal, porque não consegue entrar nesse mundo de sucesso, né? O que faz diferença nesse caso? É você ter uma mão que te coloque lá no grande negócio, né? Que te coloque lá em nome das grandes gravadoras e coisa e tal, do grande pessoal que faz o sucesso, né? O Puff Daddy fazia exatamente isso, pegava bons atores, bons cantores, bons músicos, não tem como fazer isso com um músico ruim, não é uma questão de pegar um músico ruim e fazer ele ter sucesso, não existe. A questão é, existe milhares de músicos bons, todos eles querem fazer sucesso na mainstream media, né, o grande sucesso lá no mercado americano. O Puff Daddy pegava esses caras pela mão e colocava eles para fazer sucesso. Só que isso tem um problema. Esse modelo de negócio tem um problema que é o seguinte, o cara, depois que ele fez sucesso, ele não vai querer mais saber do Puff Daddy, né? Ou seja, o Puff Daddy, ou Sean Combs, acabou, ele não tem como receber dinheiro desse cara, eles assinam contratos e coisa e tal, mas todo mundo sabe que nesse momento o cara pode simplesmente rasgar o contrato, dizer não quero mais te dar dinheiro, não vou mais, né, o cara pode ter feito um acordo com o Puff Daddy, não sei, tá, tô especulando aqui, tipo, ok, eu te coloco aí no circuito da fama, tu vai ficar famoso pra caramba, vai ganhar dinheiro pra cacete, mas tu me dá 10% do que tu ganhar. Só que depois que o cara é famoso, por que ele vai cumprir esse contrato, né? Até pela lei é proibido ser um contrato de escravidão,
escravidão, né? Dá 10% da sua renda. Só o governo pode fazer esse tipo de contrato de obrigar você a dar tantos por cento da sua renda durante tanto tempo, né? Como ele não é o governo, seria um contrato de escravidão, né? Aí como é que o Pamphilide fazia para garantir que as pessoas, depois de famosas, continuariam pagando a parte delas para o acordo dele? Com essas festas. Gravava as pessoas com um monte de coisa, de forma que ele falava para a pessoa, olha só, se você não me pagar, se você correr, der para trás, eu vou mostrar o seu vídeo lá que a gente fez naquela festa lá bacana. E tudo indica que ele fazia isso com muitas pessoas. Qualquer pessoa que pedia uma ajuda dele, Pamphilide, eu quero ficar famoso, eu quero ter votos, eu sou um político, quero ter votos em Hollywood. Beleza, aparece na minha festa que depois a gente conversa. Exatamente por quê? Porque o Pamphilide ia fazer a pessoa ficar famosa, ganhar votos, ganhar conhecidos, mas ele ia ter ali o videozinho da pessoa fazendo sexo com prostitutos, ali, com ator pornô, com piroca deste tamanho, para mostrar depois se a pessoa desistisse, né? Então, esse é o problema. É uma máfia, não deixa de ser uma máfia baseada na extorsão. Qual que foi o problema dessa história? Agora o FBI pegou todos esses vídeos. Ele tem todos os vídeos de todas as pessoas que participaram dessas festas, né? E isso vira um problema agora. Como é que ele vai manter esses vídeos secretos, né? Porque o que deve ter de gente querendo saber o que tá nesse daí. O que aconteceu com o Justin Bieber, meu amigo, coitado do cara, né? Fica imaginando o tamanho do ator pornô que foi usado no caso dele, né? Mas isso aí aparentemente era padrão para todo mundo, né? E, inclusive, olha só que coisa, tem essa festa aqui que o Puff Daddy estava apresentando a Kamala Harris, lá na época que ela era desconhecida ainda. Long before she met Doug Emhoff, she dated some prominent men, including in 2001, former talk show host Montel Williams. Back then, he was the famous one and had to introduce her to the paparazzi. Now, ele apresentando Kamala Harris para o sucesso lá atrás. Tem alguma coisa aí? Tem a fita da Kamala Harris no meio dessas histórias aí de freakout? Não sei, não sabemos o que está acontecendo nessa história, mas é o que está todo mundo com muito medo nessa história. Tem um monte de gente aí desse ciclo de música, de Hollywood, coisa e tal, que está extremamente preocupado com essa história, né? Isso é verdade? É mentira? Não sei, tá? Isso aqui é o que está dizendo aqui na acusação contra ele lá, que, né? E se tiverem esses vídeos, tudo indica que sim, é verdade, né? Tem o pessoal falando aqui sobre uma quantidade enorme de óleo lubrificante, de KY, né? Óleo infantil, que é óleo lubrificante, né? Usa-se muito em cenas de sexo forçado, porque, né, alivia um pouco, né? Enfim, aí tá aqui dizendo todas as acusações contra ele. Será que é verdade isso? Quem mais está envolvido nessa história? É assustadora essa história aqui, né? Vamos ver onde é que vai parar esse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.